Neste momento, convidamos os membros da mesa a ocuparem seus lugares reservados nesse auditório para a continuidade dos trabalhos, com exceção da professora Sandra Regina Goulart Almeida, que irá coordenar a conferência de abertura. Para mim é uma grande satisfação apresentar o nosso conferencista dessa sessão de abertura, professor Rubens Recupero, jurista formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, historiador e diplomata brasileiro, com proeminente atividade de economista. Diplomata de carreira, exerceu, entre outras, as funções de assessor internacional do presidente eleito Tancredo Neves e assessor especial do presidente José Sarney. Seus cargos diplomáticos incluem embaixador e representante permanente nas Nações Unidas em Genebra, embaixador nos Estados Unidos da América e embaixador na Itália. O professor Recupero também chefiou as delegações brasileiras na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e na Conferência sobre Desarmamento, ambos em Genebra, e atuou como presidente do Comitê de Finanças na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, 1992. Foi professor de Teoria das Relações Internacionais na Universidade de Brasília e professor de História das Relações Diplomáticas Brasileiras no Instituto Rio Branco. Professor Rubens Recupero exerceu o cargo de ministro do Meio Ambiente e Amazônia Legal de setembro de 93 a abril de 94 e foi ministro da Fazenda do Brasil durante o período de implantação do Plano Real. Foi posteriormente eleito 5º secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e exerceu também as funções de subsecretário-geral das Organizações das Nações Unidas. É autor de vários livros e ensaios sobre história diplomática, além de obras sobre relações internacionais, desenvolvimento econômico e comércio mundial. Seu último livro é A Diplomacia na Construção do Brasil, de 1917, uma história das relações internacionais do Brasil desde a época colonial até 2015. Por favor, junte-se a mim numa calorosa recepção ao ministro, professor, embaixador Rubens Recupero. Boa noite. É um grande prazer, uma honra para mim estar aqui na abertura desta conferência. Eu agradeço muito à excelentíssima senhora reitora, a todos os integrantes da mesa, professores, estudantes, ao professor Davidson, que foi o intermediário do convite. Ao ler o programa da conferência, ao constatar a riqueza e a diversidade dos temas, a sua abrangência, eu me perguntei se haveria alguma coisa que, de fato, eu tivesse condições de contribuir. E confesso que esse sentimento de insuficiência aumentou ao ouvir os diversos oradores que falaram ao explicar quais são os objetivos da conferência. Eu cheguei à conclusão que talvez o melhor fosse, de uma maneira muito despretensiosa, simplesmente partilhar com vocês a minha experiência pessoal na vida pública, sobretudo nos postos de governo pelos quais eu passei, com relação a esses temas centrais da segunda Conferência de Humanidades, isto é, os direitos humanos, a sustentabilidade, o bem-estar. Eu gostaria de dizer que me sinto particularmente satisfeito e honrado de estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais,
porque, por algum segredo da astrologia, toda a minha carreira eu servi com mineiros, sabe? Desde o início. Eu comecei a minha carreira em 1961 como oficial de gabinete do ministro Afonso Arinos de Melo Franco. Eu servi com ele em 2 vezes que ele foi ministro das Relações Exteriores. Continuei como oficial de gabinete do professor Francisco Clementino de Santiago Dantas. Fui muito ligado, desde aquela época, ao doutor Tancredo Neves, que costumava dizer que eu era o mais mineiro dos paulistas, o que sempre me honrou muito e eu espero que seja verdade. E depois, em toda a minha vida, trabalhei com o doutor Itamar Franco, né? Fui ministro dele várias vezes, né? E justamente eu gostaria de iniciar contando um episódio que ocorreu quando eu me iniciava como ministro da Amazônia, mais tarde também do Meio Ambiente, do Itamar Franco. O Itamar, não sei se vocês lembram, tomou posse no dia 2 de outubro de 1992, que foi uma data fatídica, porque coincidiu com o massacre do presídio do Carandiru, em que foram chacinados 111 detentos. E esse massacre deu início a uma série inédita na história do Brasil de massacres e atrocidades. E, com poucos intervalos de alguns meses, nós tivemos o massacre do Carandiru. Em julho de 1993, a chacina da Candelária, que chocou muito a opinião pública, porque foram assassinados 8 meninos, adolescentes, jovens, que dormiam nas escadarias da Candelária. Mais ou menos na mesma época, mas só chegou a notícia com muito atraso, o massacre dos índios Yanomamis na área fronteiriça da Venezuela com o Brasil, imagina-se que foram mortos 16 indígenas, até hoje não se tem certeza, e culminando no dia 28 ou 29 de agosto de 93, o massacre da favela de Vigário Geral, com 21 vítimas. Essa sucessão de massacres em pouco tempo provocou uma comoção na opinião brasileira. Naquele tempo, nós ainda não estávamos tão indiferentes como acabamos ficando depois, quando se sucederam esses episódios atrozes. Eram coisas novas, né? E parecia espantoso que no Brasil se sucedessem episódios desse tipo. Eu era, então, embaixador do Brasil em Washington, e logo depois do massacre dos Yanomamis, o presidente Itamar me chamou para me fazer ministro da Amazônia. Era um ministério que nem existia, tivemos que criar. E eu estava em Brasília quando ocorreu o episódio de Vigário Geral. Então, eu tive a ideia de sugerir ao presidente que fizesse alguma coisa sem precedentes, que ele decretasse um luto oficial por 3 dias, com as bandeiras a meio pau, que fosse uma cadeia nacional de rádio e televisão, para dizer que o povo brasileiro não podia mais tolerar essas agressões. Porque todos esses episódios eram diferentes, ocorriam em locais distintos, as vítimas eram diferentes, indígenas, crianças, moradores de favela, presidiários. O que elas tinham em comum era a vulnerabilidade. Eram todas pessoas fracas, vulneráveis, muitas vezes entregues à tutela do Estado, como os prisioneiros. E era necessário que houvesse um grito de indignação
da nação como um todo. Eu sugeri a ele que fizesse isso e que decretasse uma série de políticas públicas para, enfim, pôr em execução uma política efetiva de controle das polícias. Ele se sentiu tentado, porque ele era um homem de sensibilidade, mas, no final, os assessores, que sempre nessas horas intervêm, o convenceram que não era uma boa ideia. E ele me explicou, bem, você sabe, 2 desses massacres ocorreram no Rio de Janeiro. O governador é o Leonel Brizola, ele vai achar que é uma manobra política minha contra ele. Um dos massacres ocorreu em São Paulo, o governador era o Fleury, também vai se sentir abespinhado. Outros talvez tenham achado que não cabia ao presidente assumir com uma espécie de culpa, de responsabilidade, quando todos esses episódios eram mais da esfera estadual, né? Porque no Brasil, como se sabe, as polícias dependem, em geral, dos estados. Então, por uma série de razões, a ideia não foi avante. Mas eu conto esse episódio apenas para ilustrar que mesmo os melhores políticos e estadistas brasileiros, mesmo os que têm sensibilidade popular, não se dispõem nunca a fazer um apelo para uma mobilização da sociedade para pôr fim a esses excessos, tanto em direitos humanos como em meio ambiente. Porque há sempre considerações de tática política que intervêm e não se considera que essa seja uma prioridade vital, crucial, que define a própria nacionalidade. Eu contei esse episódio também porque, ao longo desses últimos 50 anos, e eu tenho experiência porque eu já tenho quase 83 e me iniciei com 20 e poucos anos, ainda com Juscelino Kubitschek, né? Então assisti de perto, né, todos esses episódios. Né? Ao longo, sobretudo, dos últimos 50 anos, nós tivemos, em relação a essa temática, governos que assumiram 3 posições diferentes. Na época do regime militar, como se sabe, a repressão contra os opositores políticos, chegando mesmo ao sequestro, à tortura, ao assassinato, era uma política de Estado, era uma política sancionada no mais alto nível da cadeia de comando. Nós dispomos hoje de telegramas, sobretudo da CIA, já que, infelizmente, os nossos arquivos foram ou suprimidos ou nunca publicados, que mostram claramente que até presidentes como o presidente Geisel aprovaram pessoalmente a morte de opositores. Portanto, tratava-se de uma política de Estado sancionada no mais alto nível. Com o fim do governo militar, desapareceu essa política de Estado de repressão. E a problemática de direitos humanos mudou de feição no Brasil. Em lugar de ser uma política de Estado, sobretudo de repressão contra opositores, passou-se de novo, voltou-se ao Brasil tradicional e profundo da brutalidade contra os vulneráveis, contra os fracos. As delegacias que torturam, as polícias que tratam favelados com uma brutalidade e uma violência difíceis de imaginar, como vimos agora em São Paulo, numa favela que tem o nome irônico de Paraisópolis, né? Com mortes de 9 crianças. Né? Voltou-se aquilo que sempre pontuou a vida brasileira de todos os dias, os abusos. Né? Os presidentes que se sucederam, e eu conheci de perto praticamente a todos, né?
eram homens que, num grau maior ou menor, desejavam a melhoria dos direitos humanos, do meio ambiente, do bem-estar social, mas nenhum deles jamais assumiu isso como um problema pessoal, como alguma coisa que realmente definisse a sua presidência. Todos, de uma forma ou de outra, eram homens decentes, convencidos desses valores. Essa foi a segunda etapa. A terceira, que nós vivemos hoje, é mais complicada e mais ameaçadora. Porque, pela primeira vez na nossa história, nós temos um governo que é o resultado de um movimento que se fez com um programa, uma plataforma hostil aos direitos humanos e ao meio ambiente. Portanto, muda de natureza. Porque esse movimento nasceu, como nós sabemos, de uma variedade de influências, né? De um lado, a inconformidade da sociedade com o aumento da criminalidade, né? Com o crime organizado, com a insegurança pessoal e a tendência de querer tratar esse problema real, que é um problema em muitos países da América Latina, né? É um problema no México, é um problema terrível nos 3 países nortes da América Central, esse problema da criminalidade organizada, do altíssimo nível de homicídios, né? De atrocidades, de tráfico de drogas. Então, houve uma reação, até um certo ponto, compreensível da parte da sociedade, querendo uma política pública mais efetiva contra isso. E caiu-se um pouco na solução primária, né? Da liberação do porte de armas, do estímulo à polícia para agir de uma maneira desabrida, né? Com violência, coisas que nós sabemos são contraproducentes, não são, inclusive, nem soluções a esse problema. Mas não há dúvida que é um problema real da sociedade e que há milhões de pessoas que sentem dessa forma, né? Essa foi a primeira força. A segunda força foi a indignação com a corrupção e a revolta provocada pela Lava Jato, com revelações quase diárias, né? De escândalos terríveis, né? E isso também despertou na sociedade um desejo de uma mudança radical na maneira de tratar essas questões. Uma terceira força foi a rejeição ao PT e ao Lula, né? Depois de 13 anos de poder, e, finalmente, com aquele caldo de cultura da crise econômica, em que o Brasil perdeu 8 pontos de renda per capita, né? Tudo isso combinado deu origem a um movimento que produz um governo que já na própria campanha eleitoral apresenta os direitos humanos como uma ameaça à segurança, como uma proteção dos delinquentes, né? Há um general aí que definiu os direitos humanos dizendo que eles deveriam ser um apanágio apenas dos humanos direitos, isto é, das pessoas que se comportassem bem. Isso, é claro, que falseia a própria essência, né, da ideia de direitos humanos, que é indissociável da dignidade de cada ser humano, né? E também passou-se a considerar o meio ambiente como um entrave ao desenvolvimento, à utilização das florestas para pastagens, para atividades econômicas extrativistas, como se disse muito bem aqui, né, que acabam destruindo os recursos naturais. Então, é preciso ter em mente que a própria natureza do desafio mudou. Não é mais a mesma coisa
do que na época dos outros governos. Agora, tem-se um executivo que é o produto de um movimento que não é um movimento qualquer, desorganizado, apenas de reação esporádica, porque é um movimento com muita base na sociedade, com muito apoio em policiais militares, né, que tem uma grande penetração. E esse governo, organicamente, faz parte dessa visão, desses valores. E é por isso que não se pode contar mais hoje com o Executivo. O Executivo deve ser visto ou como um adversário dos direitos humanos e do meio ambiente, ou, na melhor das hipóteses, como indiferente, se chegar a isso, né? E é claro que essa situação requer que os outros poderes, as outras organizações da sociedade democrática tenham que redobrar de ação para tentar resistir, evitar, né, reduzir os danos, reduzir os prejuízos, porque não se pode encontrar uma solução realmente satisfatória. O Congresso, o Supremo Tribunal, o Ministério Público Federal, a imprensa, as organizações da sociedade civil precisam estar mobilizadas e atentas que não se trata mais, como se diz em inglês, de business as usual. É alguma coisa diferente. Nós estamos vivendo algo que é inédito na nossa história, que eu saiba, em nenhum outro país da região há um governo que, em grande parte, se elegeu por causa dessa reação contra a criminalidade, portanto, com esse tipo de plataforma de reação e de violência. Esse movimento, como eu disse, que vocês vão se perguntar por que eu estou falando isso numa conferência de humanidades, mas eu vou chegar lá muito em breve. Esse movimento tem uma característica que pouca gente costuma realçar. Ele é um movimento que nasce de um movimento filosófico. Ele tem na raiz uma certa reorganização do debate de ideias. Aqui há um pouco a tendência de adotar uma atitude de menosprezo, ou de subestimar a influência no domínio das ideias do Olavo de Carvalho. Do Olavo de Carvalho e dos seus seguidores. Como as pessoas consideram que é uma subfilosofia, que é uma filosofia extra-acadêmica, são pessoas que nunca terminaram o curso universitário, alguns nem passaram pela universidade. É um movimento que se fez fora e contra a universidade pública. Se fez fora e contra. Em grande parte, os autores, os mestres desse tipo de saber que se criou, são marginais, são outsiders em relação à comunidade acadêmica. E são imbuídos de um grande ressentimento contra a comunidade acadêmica, contra aqueles que eles sabem ou que desconfiam que os desprezam intelectualmente. Agora, o desprezo aí não é um bom remédio, porque esse movimento tem um embasamento filosófico. É um aspecto curioso da atualidade brasileira, que o melhor estudo que até agora foi publicado sobre as bases ideológicas e filosóficas da direita, da extrema-direita brasileira, tenha sido feito por uma revista de circulação semanal, a revista Época, que alguns meses atrás publicou numa sucessão
de 5, 6 ou 7 números, trabalhos alentados, mostrando toda a base filosófica desse movimento, que nasce, como se sabe, de um movimento claramente anti-iluminista, é anti-luzes. Os mestres deles mais remotos são Joseph de Maistre, Charles de Bonald, todos os grandes ideólogos do fim do século XVIII, que foram os opositores da Revolução Francesa e do enciclopedismo. E, ao longo do tempo, é claro que esse movimento de ideias é uma mistura extraordinária, é uma verdadeira salada de frutas, né? Porque há um lado que é um pouco de iniciação de mistérios, um pouco teosófico, né? Há um lado, não é à toa que alguns dos luminares são professores de astrologia, né? Né? Há um lado de ocultismo, né? Há um lado de filósofos pós-fascistas. É uma mistura extraordinária, mas é um movimento de ideias, E é um movimento que preencheu, de certa forma, um vazio. O Olavo de Carvalho ministra cursos pela internet, não sei se vocês sabem, a policiais militares no Brasil inteiro. Ele traduz a filosofia numa linguagem acessível a policiais militares, a baixas patentes das polícias militares. É um movimento muito habilidoso no uso das redes sociais, isso que estava se falando aqui das redes, eles utilizam isso com uma maestria extraordinária, né? E é um movimento que apresenta certas características que são antípodas, são o oposto de tudo isso que vocês falaram aqui na introdução. É anti-luzes, anti-iluminismo, é antirracionalista, é anticientífica. Não é à toa que vários deles sustentam que a Terra é plana, né? Existem vários, alguns nomeados para funções importantes no âmbito da cultura no Brasil, que sustentam que a Terra é plana, e que quem pensa o contrário, porque viu as fotografias da NASA, esquece que a NASA tem desenhistas habilidosos que falseiam. É inacreditável, né? Mas tudo isso é verdade. É anticientífico, né? Nega, por exemplo, a mudança climática, nega a teoria da evolução, né? Aliás, curiosamente, a gente sabe, as humanidades nasceram com esse nome, um pouco em contraponto à divinity, como se diz em inglês, né? A teologia, né? E esse movimento tem uma tendência muito forte a promover regimes baseados em pressupostos teológicos, né? Curiosamente, por ser a negação das humanidades, né? E, em relação a isso, é justamente o ponto a que eu queria chegar. Eu creio que cabe aqui, se impõe a nós todos, porque eu também fui professor universitário até me aposentar por idade, cabe a nós todos um certo exame de consciência, não sei se autocrítica, mas um exame de consciência, para indagar até que ponto esse movimento de ideias não representou um pouco um espaço que a universidade pública deixou sem ocupar, né? Talvez porque a universidade pública se preocupou muito com a ciência mais séria, né? Com a pesquisa, com a formação de alunos, não se estendeu tanto fora dos muros da universidade, né? E aquele papel que a universidade pública deveria ter tido na vida da comunidade, talvez não tenha sido desempenhado plenamente, né?
Por exemplo, uma coisa que eu me pergunto sempre, né? A grande realidade do Brasil e da América Latina, desde do México até a Patagônia, foi a criação dessas imensas periferias das cidades, como consequência, de um lado, da explosão demográfica, de outro lado, da urbanização acelerada. Em todos os países, nós temos milhões de pessoas que vivem nessa periferia, né? À margem das grandes cidades, sobrevivendo muitas vezes com bicos, né? Com trabalhos de produtividade muito baixa. E essas comunidades criaram uma cultura própria, né? Esse episódio atroz de São Paulo, de alguns dias atrás, é justamente uma das manifestações culturais das periferias, né? Que são os bailes funk, né? Os bailes que se fazem nos fins de semana, né? As comunidades, as periferias, têm a sua música, têm a sua poesia, né? Tem a sua religiosidade, que é a religiosidade desse tipo de religião de proximidade, né? Do evangelismo pentecostal, né? Com muita emotividade, né? E esse é um fenômeno quase de uma cultura à parte que a universidade conhece muito pouco. Ela pouco se debruçou sobre isso. Há estudos daquele antropólogo americano Lewis, já dos anos 50, sobre as subculturas das favelas da cidade do México, mas não se prosseguiu muito em cada um dos países um estudo aprofundado, porque essas periferias é que concentram o novo ator social e político dos países latino-americanos. Esse novo ator que exige um lugar ao sol, que quer ter poder político, poder cultural, poder econômico, e que é o que está na raiz do Coronel Chávez, do Lula, de muitos e muitos líderes que souberam encarnar essas periferias. Até que ponto as universidades públicas contribuíram, por exemplo, com ideias concretas para melhorar a segurança pessoal dessas comunidades, entregues ao crime e à brutalidade policial. Até que ponto as universidades públicas realmente se inseriram no meio social em que elas estão? Até que ponto não houve um pouco aquela tentação da Torre de Marfim? Porque o que me parece impressionante, eu estou dizendo isso aqui, mas disse algumas semanas atrás na Unicamp, é que não há estudos entre nós sobre a nova direita brasileira. A extrema-direita brasileira está aí com um poder enorme, né? Ela não vai desaparecer de uma hora para outra. Pouca gente sabe qual é a gênese dessa extrema-direita, de onde vêm suas ideias, quem são os seus mentores, de onde vêm os seus meios de financiamento, quais são os seus métodos de ação. Quase nada disso se conhece, porque isso não está no programa, não está nos currículos. É um fenômeno novo, né, que está a surgir e que até agora despertou pouca atenção. Então, é preciso ter presente que esse movimento não deve ser subestimado. É um movimento forte, é um movimento que não é só brasileiro ou latino-americano, é uma extrema-direita internacionalizada, com vínculos muito estreitos com os Estados Unidos, com Steve Bannon. Não é à toa que o principal mentor filosófico viva nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles são chamados de lunatic fringe, né? A franja lunática da opinião.
mas nem por isso eles deixam de vicejar. Esse movimento tem ligações muito fortes com o Salvini, na Itália, com o Orbán, na Hungria, com os poloneses que estão no governo hoje. É uma internacional de extrema-direita, com recursos, com diretrizes, e nós conhecemos isso mal. Até agora, nós ficamos um pouco perplexos que, de repente, isso tivesse aparecido, e até agora não sabemos como lidar com isso. E aí é que eu gostaria de trazer uma sugestão a vocês para essa conferência e para o futuro. Nós precisamos, para começar, conhecer esse fenômeno, que nós ainda não conhecemos. Conhecer de onde ele vem, para sermos capazes de enfrentá-lo. Enfrentá-lo não com medidas de repressão, mas enfrentá-lo com as armas da razão, né? Que são as nossas da universidade pública, no debate filosófico, no debate intelectual, no debate cultural. Mas, para isso, precisamos conhecer quais são esses adversários, não é? E eu creio que uma boa oportunidade que nós temos para isso é que nós, aqui no Brasil, nos preparamos para completar 200 anos de vida independente. A maioria dos países da América Latina, alguns já completaram, outros estão em vias de completar, mas, em todo o continente, nós estamos prestes a completar 2 séculos de vida independente. E, nessas horas, sempre é o momento de dar balanço, né, ao que se fez. Eu, recentemente, fiz uma conferência na Academia Brasileira de Letras. Eu até mandei o texto aqui ao professor Davidson. Alguém que tiver curiosidade poderá ler, porque é um texto mais elaborado. Era um ciclo que se chamava O que falta ao Brasil? O que falta muita coisa, né? É claro que quase que se podia dizer que nos falta tudo, né? Mas eu escolhi como tema, eu concluí o ciclo no dia 29 de agosto, escolhendo como tema o que nos falta é a esperança, é a confiança. A esperança não no sentido de virtude teológica, né? Mas a esperança no sentido secular, que se confunde, no fundo, com a confiança que o futuro será melhor que o presente e será melhor que o passado. No fundo, esperança é isso. É confiar que o futuro nos reserva dias melhores. E eu comecei minha palestra dizendo que, infelizmente, nós perdemos essa esperança. De maneira geral, nós hoje não temos mais a confiança que o nosso futuro será melhor que o nosso presente, inclusive porque o nosso presente, em alguns aspectos, é pior do que o nosso passado recente, né? Em algumas coisas, obviamente. Nós crescemos durante 40 anos a uma média de 7% ao ano, entre 1940 e 1980. Agora nós crescemos numa média de 0,8% de crescimento per capita. É muito pior do que no nosso passado recente, né? São coisas objetivas, né? Não é uma impressão subjetiva. Portanto, em alguns aspectos, nós estamos num retrocesso, não há dúvida nenhuma. Agora, como recuperar essa confiança, essa esperança de que o futuro será melhor que o presente e melhor do que foi o nosso passado? Eu creio que essa regeneração, essa reinstituição da esperança, só pode vir da cultura, da filosofia, da universidade. Ela não virá do sistema político.
o sistema político brasileiro, nós sabemos, é muito disfuncional. Já é quase um milagre que se tenha mantido a democracia com um sistema tão disfuncional como esse que nós temos, com 2 impeachments em pouco tempo, né? Tampouco ela virá da vida econômica, que é uma vida econômica estagnada. Nós estamos crescendo muito pouco. Esse ano, talvez, vamos crescer 1%. O ano passado, crescemos 1,3%. Quem sabe, o ano que vem, um pouco mais. Mas é muito pouco para absorver esses 12 milhões de desempregados, né? Então, não será nem da política, nem da economia. A regeneração terá que vir do terreno das ideias, como foi o caso do nosso primeiro centenário. A minha conferência tinha como subtítulo Reflexões na antevéspera do bicentenário da independência. Nós estamos a menos de 3 anos do bicentenário da independência, que, infelizmente, aqui vai coincidir com o último ano de mandato do atual governo. 200 anos depois da independência, nós vamos ter o ano de 2022, com o último ano deste atual governo. Mas nós temos que nos preparar. E, nesse meu texto, eu faço um paralelo com o que foi a preparação, a efervescência de ideias do primeiro centenário em 1922. 1922 se abre em fevereiro com a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, com o grande espírito de Mário de Andrade, Oswald, né, e todos os outros, né, foi o evento que marcou o ano do bicentenário. Curiosamente, no mês seguinte, março, é o ano da fundação do Partido Comunista do Brasil, fundado em Niterói. Em seguida, é a fundação do Centro Dom Vital, que reunia o pensamento católico conservador da época, em torno de Jackson de Figueiredo, né? Em seguida, no mês de julho, os 18 do Forte de Copacabana, aquele gesto heróico dos que se sacrificaram, os tenentes, foi a primeira manifestação pública do tenentismo, que anos depois iria derrubar a República Velha. No mês de setembro, houve a Exposição Universal, a visita do rei Alberto da Bélgica, e o ano se encerra, curiosamente, o último dia do ano é o dia da introdução do imposto de renda, que também é uma modernização. É uma modernização. Então, curioso, quando você elenca todas essas coisas, por que isso aconteceu em 22, não em 21 ou em 23? É porque, obviamente, as pessoas estavam conscientes que um século de independência era uma data especial, que era preciso marcar essa data especial. Agora, quando nós comparamos o momento atual com essa efervescência de ideias de 22, nós nos sentimos um pouco humilhados, porque houve, naquele momento, um grande debate, né? Lançou-se um debate pelos jornais, depois publicou-se um livro que não chegou a sair à luz em 22, só saiu em 24, que é um livro que se chama A Margem da História da República, coordenado pelo Vicente Licínio Cardoso, que, aliás, era um engenheiro, mais uma vez provando o que se disse aqui, que as humanidades não têm nenhuma incompatibilidade com as técnicas ou as ciências físicas ou exatas, né? Publicou-se esse livro só em 24, mas era um livro que se debruçava sobre o grande problema da época. Na época, o que dominava as pessoas era a questão nacional. Qual a identidade nacional do Brasil? A questão da modernidade. Como é que o Brasil
se incorporaria ao mundo moderno. Eram essas as grandes questões. Hoje, 100 anos depois, é um pouco melancólico de ver que o movimento de agitação de ideias é do Olavo de Carvalho. É melancólico, mas é verdade, é chocante. É chocante que seja ele que esteja movimentando ideias. Então, aí é que vem a minha sugestão, é que nós temos que ocupar esse espaço, compreende? Porque a Semana de Arte Moderna, de 22, aconteceu fora da universidade, porque naquela época não havia universidade. Vocês sabem que a Universidade do Brasil se criou mais ou menos naquela época, e se criou um pouco para dar um diploma de doutor honoris causa ao rei Albert, da Bélgica, porque até então nós não tínhamos, né, como conferir esse grau, né? Então, não havia uma universidade pública, né? Era compreensível que os intelectuais avulsos, né, fossem os autores desse movimento. Mas hoje seria imperdoável se a universidade pública não assumisse esse papel. E nós temos 3 anos pela frente, né? E uma conferência das humanidades é muito o ambiente para isso, porque a humanidade é a única forma de enfrentar a desumanidade, que é o que nós estamos ameaçados de ter pela frente, né? E essa humanização da sociedade, a humanização da vida humana, tem que vir através desse debate, que tem que começar pela filosofia, como sempre começou no Brasil, né? Em 22, depois da Segunda Guerra Mundial, tem que começar no domínio das ideias, da cultura, das artes, das humanidades, né? E o seu conteúdo, como objetivo, né, como porto a chegar, é dado um pouco por essas grandes ideias-força que dominaram a segunda metade do século XX e que vêm sendo promovidas, sobretudo, pela Organização das Nações Unidas, entre elas a Unesco e as diversas outras organizações. Eu me honro muito de ter passado 10 anos da minha vida nas Nações Unidas, como funcionário das Nações Unidas. E as Nações Unidas, de certa forma, deram ao mundo uma organização de objetivos que substituiu aquelas ideologias absolutistas da primeira metade do século XX. O fascismo, o nazismo, o stalinismo, o marxismo stalinista, eram ideologias absolutistas, absolutamente totalitárias, né? Depois disso, do final da Segunda Guerra Mundial, o que nós vimos foi a emergência de 4, 5 ou 6 ideias-forças que as Nações Unidas vêm promovendo. Quais são elas? Os direitos humanos, em primeiro lugar. A Unesco, por exemplo, teve um papel notável em elucidar as bases filosóficas da Declaração dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1947, né, pela Assembleia Geral, né? Os direitos humanos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o meio ambiente, que era algo que nem sequer existia como um objetivo, como uma preocupação. Em terceiro lugar, a igualdade entre mulheres e homens. Eu reputo pessoalmente que, de todas essas ideias, forças, a que tem o potencial mais profundo para alterar a natureza das relações interpessoais entre os seres humanos é a da igualdade entre mulheres e homens. Eu sou suspeito para dizer isso, porque eu tenho 3 filhas e 3 netas. Mas eu creio profundamente que esse problema misterioso do mistério da iniquidade, que é o feminicídio, que é a violência contra a mulher,
é alguma coisa que tem raízes na dominação, nessa relação interpessoal, e que vai ser a revolução mais profunda de todas, essa da igualdade entre mulheres e homens. Em seguida, a ideia da diversidade, não da tolerância, da indulgência à diversidade sexual ou cultural, mas a alegria com a diversidade, né? O reconhecimento que dessa diversidade nasce muita coisa, muita luz, muita coisa boa, né? E, em seguida, a luta contra a desigualdade, obter o máximo de igualdade possível de oportunidades, a promoção, como dizia o Jacques Maritain, de todos os homens e do homem como um todo, né? Do homem em todas as suas necessidades, inclusive simbólicas, culturais, né? Essas ideias, força, esses grandes temas, hoje em dia foram recolhidos pelas Nações Unidas e foram consolidados nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De certa maneira, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável representam uma síntese das aspirações humanas. Eles marcam o ponto mais elevado a que nós chegamos da consciência moral da humanidade. É claro que eles não vão se deter aí, nós vamos continuar a avançar. Mas eu me referi a isso porque nós temos aí a base, nós temos o conteúdo para esse trabalho que nós devemos fazer nos próximos anos para contrarrestar essa tendência da imposição da hora do poder das trevas. Contra as trevas, fiat lux. Nós precisamos das luzes. E as luzes terão que ser encontradas nessas ideias. Era isso que eu queria dizer a vocês. Agradeço muito a paciência dos que me ouviram. Muito obrigado. Eu não tenho como dar uma canja aqui, um bicho, porque não sou pianista ainda, não tenho como, né? Muito obrigada, professor Recupero, ministro, embaixador, todos os títulos. Para nós foi uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, abrindo esse evento, que se mostrou uma brilhante palestra e um desafio que todos nós teremos que discutir nos próximos dias. Então, agradeço pela palestra, vou comprar o desafio, nós vamos comprar o desafio para discutir isso nos próximos dias, e não resta a menor dúvida que o senhor trouxe uma reflexão muito importante. O que é que nós queremos para a celebração do bicentenário da independência do país, né? Eu acho que talvez isso possa ser uma conclusão dessas nossas reflexões. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela generosidade, por ter aceitado o nosso convite e por ter nos brindado com essa brilhante palestra. Então, agradeço a presença de todos e amanhã nós começamos novamente às 9h30 com uma mesa muito importante que vai tratar justamente do que falou o nosso palestrante. Vai tratar das universidades, as humanidades e os direitos humanos. Aqui, o presidente da Andis, professor João Carlos, que é filósofo nas horas vagas, né, professor? Que vai participar da mesa redonda com outros convidados também. Então, esperamos vocês amanhã às 9h30. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a brilhante palestra. Muito obrigada.